Boa noite. Boa noite, tá? Sim. Tem som. Irmãos, vou convidar os irmãos a estarem abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 57. Pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 57. Liga aí seu celular, coloque a Bíblia em qualquer dispositivo que tiver. Amém? Achou? Amém? Salmo 57. O Salmo diz assim: para o músico mor, Altachet, Mictão de Davi, quando fugia de diante de Saul na caverna. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daqueles que me procuram devorar. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e sua língua espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, despertai, saltério e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Oramos. Pai bondoso, Pai grandioso, Pai soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, apresentamos neste momento a explicação da palavra diante do Senhor, e que esse texto possa nos ensinar a ter um melhor relacionamento com o Senhor e a converter os nossos corações, nos afastarmos do pecado e abraçar o Senhor cada dia mais forte. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu coloquei como título desse sermão: orando no meio da aflição. Orando no meio da aflição. É interessante que nós, quando lemos um texto bíblico, nós às vezes temos essa tendência a procurar significado do texto bíblico em lugares ou no lugar incorreto. Mas o próprio texto bíblico nos ensina e nos dá todos esses princípios que nós precisamos para crescer espiritualmente. Nós precisamos neste momento entender como orar no meio da aflição. E eu acho que cada um de nós aqui já temos passado por aflições. Eu acho que algum de nós passando por aflições. E você pode ter certeza que se você não está passando por uma aflição, você vai passar por uma. Porque neste mundo, Jesus falou que nós iríamos ter aflições. Essa é uma promessa do nosso Deus. Nosso Deus falou para os seus discípulos, mas também Ele estava falando para todos os seus discípulos de todas as épocas. Neste mundo, vocês irão ter aflições. Mas, tranquilo, calma. Tende bom ânimo, que eu venci
esse mundo. E não é diferente com o rei Davi. O que acontecia com o rei Davi? O rei Davi estava sendo perseguido. O contexto desse salmo é que o rei Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul nesse momento, e ele, definitivamente, ele ia ser morto. O rei Saul não estava procurando ele simplesmente porque queria falar com ele. O rei Saul estava procurando ele porque queria matá-lo. E por quê? Então, vamos entrar um pouco no contexto do porquê. Em primeiro livro de Samuel 15, versículo 28, fala: então Samuel lhe disse, a quem? A Saul. O profeta Samuel falou para Saul: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Por que Saul estava irado? Porque Saul sabia que Deus tinha tirado o reino, porque já o profeta tinha falado para ele, por causa da sua desobediência. Saul foi desobediente a Deus, por isso Deus falou que ia tirar o reino dele e ia dar um melhor, a uma pessoa melhor do que ele. Se você já leu toda a história sobre o rei Saul e o rei Davi, você sabe que o rei Saul, antes dele saber, assim com toda certeza, que Deus tinha escolhido Davi, ele já sabia no seu coração que era Davi. Por quê? Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Saul sabia disso, estava muito bravo com ele. Mas na frente, em 1 Samuel 18, versículos 28 e 29, fala: e viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul, olha o que Saul fez, qual foi a atitude de Saul. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Por conta de quê? Simplesmente porque ele já sabia que Deus tinha escolhido Davi para o reino. Ele sabia que Deus estava com Davi. Ele sabia que Deus tinha o poder, Davi tinha o poder do Espírito Santo. Sabia com certeza. É por isso que ele procurava matá-lo. Além disso, a filha dele amava muito Davi. Era uma outra razão, ele estava com ciúme de Davi. Ciúme por muitas coisas, por muitas razões. Mas essas razões são principais de por que Saul estava procurando matar Davi. Então, o que acontece? Quando Davi ele se enterou de toda essa coisa que Saul estava procurando para matá-lo, ele fugiu. Ele fugiu para a caverna de Adulão. Aqui fala em 1 Samuel 22, versículo 1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Então, essa cova de Adulão ficava na cidade de Adulão, que ficava mais ou menos uns 26 quilômetros de distância com Jerusalém. Ele fugiu de Jerusalém, ele foi para aquela cova, a um lugar um pouco mais, com mais segurança, um lugar para onde ele fugiu, um lugar para onde ele se esconder, porque ele estava com medo. E agora vamos entender uma coisa. A aflição de Davi era uma aflição real ou era uma aflição que de repente era emocional? Muitas vezes nós temos aflições emocionais que no mundo da realidade, essas aflições, redundando, não são reais. Muitas vezes a gente está preocupado com alguma coisa, muitas vezes a gente está preocupado com algum problema, muitas vezes a gente está preocupado com uma situação que nem aconteceu e nem vai acontecer. Nunca aconteceu isso com vocês? Você se preocupar por uma situação que nunca aconteceu, que não está acontecendo e que nunca irá acontecer.
E a gente se preocupa, a gente fica com ansiedade, a gente fica depressivo, deprimido. E a gente tem que falar com o médico para ver o que está acontecendo conosco, por que a gente está acelerado, por que a gente está assim desse jeito. Mas não era o caso de Davi. Davi estava sendo perseguido, Davi estava numa aflição real. Davi estava esperando a morte. Davi estava esperando que Saul chegasse em qualquer momento com todos os seus soldados e acabaram com a vida dele. Mas no meio dessa aflição real, de que tinha gente procurando Davi para matá-lo, Davi confiou no Senhor. E Davi apresentou a situação dele ao Senhor. E o Senhor deu refúgio. O Senhor foi o refúgio de Davi. O Senhor deu paz para Davi. Agora, com esse pano de fundo, esse contexto, vamos então começar a estudar esse texto. E nós podemos tirar pelo menos 4 lições desse texto. 4 lições principais desse texto. A primeira é que devemos orar no lugar correto. Davi orava no lugar correto. Já vou explicar por quê. Segunda coisa é que devemos orar por fé. Devemos ter fé na hora em que a gente está orando. Primeiramente de que Deus nos ouve, mas também de que Deus pode resolver o nosso problema. E que ainda que Deus não resolva o nosso problema, nós iremos confiar nele. Por isso que a gente deve orar com fé ou por fé. Devemos orar com sinceridade. Você vê que Davi é um homem muito sincero. Ele não fica escondendo nada para Deus. Muitas vezes nós, quando apresentamos nossos pedidos diante de Deus, ficamos falando assim, não vou falar isso para Deus porque é muito pequeno, ou de repente um problema que eu posso resolver, é uma coisa que eu posso fazer. Eu não vou incomodar Deus com esse problema. Já passou com vocês? Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo também. Então nós devemos aprender a ser sinceros e orar com sinceridade diante de Deus. E a quarta lição é que devemos orar adorando e exaltando a Deus. Nossa oração não deve ser uma oração só pedir, me dá. Por quê? Numa oração onde a gente somente pede para Deus, quem é o foco? Eu, o homem. Mas a oração é o contrário. Nós estamos orando para quem? Para Deus. Então o foco da oração é Deus. Depois que você orou, depois que você louvou, depois que você apresentou suas cargas diante de Deus, é aí onde você vai começar a falar com sinceridade. Mas todo tem seu tempo. Na oração também. Todo tem seu tempo. Quando você ora, você precisa colocar a Deus em alto. Na cima, no topo. É Deus com quem eu estou falando, o Rei soberano. Então vamos começar na explicação do primeiro tópico. Devemos orar desde o lugar correto. Olha as palavras de Davi. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Por que Davi não começa falando, Senhor, me dá isso. Senhor, eu preciso isso. Senhor, eu preciso aquela coisa, eu preciso isto, aquilo. Por que Davi não começou com aquela listagem que muitas vezes a gente tem para Deus? Deus, eu preciso isto, eu preciso aquilo, eu preciso de dinheiro, estou mal com o dinheiro, eu estou passando mal, eu estou isso, eu estou aquilo. A primeira coisa que Davi nos ensina através da sua oração é o quê? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. O que isso está nos dizendo? O que isso está nos falando? Primeira coisa, Davi entende que ele não tem uma igualdade com Deus. Está entendendo? Deus não ele não está no mesmo nível que nós. Nosso Deus está muito por cima de nós. Ainda que Ele está perto, Ele está longe. Ainda que Ele é imanente,
Ou seja, que Ele se preocupa com a sua criação, que Ele se preocupa conosco, que Ele ouve a nossa oração. Além disso, a palavra fala que Ele mora nas alturas. Ele tem um poder que está muito superior ao nosso. É por isso que ainda que nós somos amigos de Deus, porque Jesus Cristo falou isso, nós agora não somos inimigos de Deus, porque através de Jesus Cristo, através da justificação pela fé, agora nós temos paz para com Deus. Isso é o que significa ser amigo de Deus, tá? Ser amigo de Deus não significa que você pode chegar a orar diante de Deus falando: olha, meu parceiro, eu estou aqui passando um problema. Você sabe, irmão, esquece isso aí. Esquece isso aí. Ainda que Deus é seu amigo, Deus tem o poder para fazer o que Ele quer. E Ele é um rei que está por cima de tudo. Ele é um rei que está por cima de tudo. Quando você vê a frase: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, é porque ele está repetindo essa frase, porque Ele está dando ênfase. Na nossa língua, nós temos marca-texto para dar uma ênfase no que a gente está lendo. Nós temos vírgulas para dar um ar assim de ênfase no que a gente está falando, no que a gente está escrevendo. Mas no hebraico não existe isso. No hebraico a gente sabe que as coisas têm ênfase por causa da repetição. Então, Davi está repetindo aqui por causa da ênfase. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, Pai. Tenha misericórdia de mim. Esse é o jeito que a gente deve chegar diante de Deus. Pai, tenha misericórdia de mim. O Senhor é bondoso e maravilhoso. O Senhor está por cima de todas as coisas. Tenha misericórdia de mim. Eu reconheço que o Senhor está além de qualquer conhecimento, mas que o Senhor se aproxima de nós. Você deve entender isso. Outra coisa que devemos entender é que Deus é grande e nós somos pequenos. Deus tem o poder para fazer qualquer coisa, nós não. Deve entender isso. Na hora de você apresentar suas cargas a Deus, você deve entender que Deus é um rei soberano e ainda que Ele é nosso amigo, Ele tem o poder para fazer qualquer coisa. Outra coisa importante que devemos entender é que somente Deus tem poder para livrar. É por isso que Davi fala aqui: porque a minha alma confia em Ti. E mais na frente fala: e à sombra das Tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Quem que tem o poder para nos livrar das aflições? É Deus. Você deve entender isso. Você deve entender que você deve se colocar no lugar correto diante de Deus. Deus na cima, você embaixo. É por isso que a tradição da igreja nos ensinou a ajoelhar diante de Deus. Não por causa de religiosidade, não por causa de querer agradar a Deus, não por causa de que quando eu fico de joelhos, vou ter um poder maior que quando eu oro, quando estou em pé. Quando a gente ora de joelhos, a gente se lembra de quem está na frente, de quem é poderoso. É por isso que nós devemos ter um tempo de nos ajoelharmos diante de Deus, porque Ele tem poder para tirar você de qualquer aflição. E ainda, eu vou repetir, ainda que Ele não tirar você da aflição, Ele pode dar a paz no teu coração que esse mundo não pode dar. E quando você não entenda porque Deus não está tirando você da aflição, você vai ter essa paz pelo menos, vai saber: Deus não tem tirado essa aflição da minha vida, mas eu tenho paz porque Ele está no controle. Eu tenho paz no meu coração. A segunda coisa que nós aprendemos desse texto é que devemos orar por fé. Você vê, a questão que Davi fala aqui: porque a minha alma confia em Ti. O que é a confiança, irmãos? O que significa confiar?
Confiança significa você deixar toda sua carga nas mãos de Deus. Confiar significa você entender, primeiramente pela lógica, na sua mente você entender que Deus tem todo o poder, de que Deus é soberano, de que Deus é um Deus bom, amoroso, que Ele tem poder. É isso que significa ter confiança, ter fé. Davi estava sendo perseguido para ser morto. Qualquer momento ele poderia ter sido morto. Mas ele confiava em que Deus iria livrar ele dessa aflição. E ainda que não livrasse, ele continuaria confiando no Senhor. Nós nos lembramos lá no livro de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, eles foram levados lá no forno para ser queimados. E o rei Nabucodonosor falou assim: se vocês não se ajoelharem diante dessa estátua aqui, que eu fiz, para que vocês adorarem, todos vocês vão ser jogados naquele forno, naquela fornalha de fogo, e vocês vão ser consumidos pelo fogo. E o que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram? O que eles falaram? Falaram assim. Eu vou falar numa paráfrase. Eles falaram assim: Rei, você pode colocar a gente, você pode jogar a gente nesse forno aí. Mas nós não vamos adorar nenhum Deus que não seja o nosso Deus. Você pode até jogar a gente lá e a gente pode morrer. E eu tenho confiança em que o nosso Deus vai nos livrar. Mas o que eles falaram no final? Mas ainda que nosso Deus não nos livrar, nós não vamos adorar o teu Deus. Assim que pode jogar a gente lá no forno. Pode. Final da história, eles foram livrados. Eles tiveram um livramento. Não porque confiaram. Eles tiveram um livramento porque Deus tinha um propósito. Mas eles falaram assim: ainda que o nosso Deus não nos livrar dessa aflição, nós não vamos nos ajoelhar diante desse ídolo aí. Nós acreditamos em um só Deus. Está entendendo o que significa confiança? Confiança significa você confiar sem importar as consequências. Isso foi o que aconteceu no começo da igreja primitiva, com muitos mártires que a igreja teve, muitos. Isso aconteceu na Reforma Protestante. Você sabia que o primeiro homem que traduz, ou que traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, para o grego, William Tyndale, ele só conseguiu traduzir o Novo Testamento porque na hora que o governo soube que ele estava traduzindo a Bíblia, levaram ele foi preso, logo foi colocado numa estaca aí para ser queimado, ele foi morto. E ele falou o seguinte: Senhor, quando ele estava sendo queimado, queimado vivo, ele falou assim: Senhor, muda o coração do rei da Inglaterra. Ele morreu, mas pouco tempo depois, a Bíblia King James, que é a Bíblia da tradição cristã mais importante que nós temos, a Bíblia King James foi produzida e a Bíblia foi acessível para todo mundo. Irmãos, nós devemos confiar nesse Deus. Nós devemos depositar toda a nossa confiança nele. Nós devemos crer que só nele temos segurança. Somente ele é que pode nos abraçar e cuidar e nos dar um socorro no momento da aflição. Olha o que fala aqui no final do versículo 1. E à sombra das tuas asas me abrigo.
é uma figura de linguagem quando uma águia, dessas águias grandes, com aquelas asas grandes, cobrem os seus pintinhos para cuidá-los. É isso que Deus faz com a gente. Sabe o que acontece? Que muitas vezes a gente não confia mesmo. Deus não vai fazer. Deus não vai me conceder essa bênção. Deus não vai me dar. Não, Deus não vai me responder. É como aquele cara que vai pedir para o vizinho aí. Ele vai pedir uma chave, Philips. E ele vai. E no caminho ele fala assim: será que o cara vai me emprestar? E aí quando fica mais perto da porta, será que ele vai me emprestar mesmo? Quando está na porta e já está quase para bater a porta, ele fala: não, melhor eu não vou bater aqui porque o cara não vai. Ele não vai me emprestar nada. E ele vai embora. Quantas vezes não acontece isso conosco? Eu devo orar por uma situação, mas a gente fala: não, eu não vou incomodar a Deus porque eu consigo resolver. Ou não, eu não vou incomodar a Deus porque de repente eu consigo me virar. E sabe o que? Sabe o que? Deus quer livrar você. Deus quer tirar você dessa aflição. Deus quer confortar teu coração. Deus quer te dar paz no teu coração. Mas você não pede. A Bíblia fala tanto sobre a oração. Aquela viúva que ficava incomodando aquele juiz injusto. Aquela parábola que Jesus contou, né? E ela ficava importunando aquele juiz injusto, até que o juiz falou assim: vou conceder o que ela está me pedindo, ela vai me deixar louco aqui. Falava que nem o Kiko. Você vai me deixar louco. E embaixo fala, e a última parte do texto fala: quanto mais o nosso Pai não está interessado em responder às nossas orações. Quanto mais o nosso Pai não irá nos dar as coisas que os seus escolhidos pedem. Porque se você está aqui hoje, se você exerceu fé em Jesus Cristo, é porque você é um escolhido de Deus. Deus escolheu você, então começa a exercer. Começa a exercer esse poder que Deus te deu da oração. Essa semana eu explicando lá no seminário para os meninos aí sobre a oração, alguns deles ficaram assim um pouco apavorados porque eu falei: a oração não é uma questão que você faz para você se sentir bem. Tem pessoas que acreditam que a oração não muda nada, só muda o nosso caráter. Como encarar a soberania de Deus? Tem nada a ver. A Bíblia, olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala lá em Tiago que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não é verdade? Porém, o que ele fez? Ele orou e o céu fechou, não choveu por 3 anos. E ele depois voltou a orar e o céu abriu e a chuva caiu. O que o Tiago está falando? Nós também temos esse poder na oração, porque ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sabe o que acontece? Que quando a gente está orando pensando em se sentir bem. Eu estou orando para me sentir bem. Não, você está orando para que Deus ouça a sua oração. Clama a mim e eu te responderei. É essa oração. Clama a Deus. Se ajoelha diante de Deus. Hoje em dia não queremos orar. Queremos orar só para a gente se sentir bem. Só para a gente tirar essa coisa da cabeça que fica dando volta. Não. Deus ouve a tua oração e Deus responde a tua oração. É isso que Jesus estava ensinando naquela parábola. Da mulher, daquela viúva que estava lá indo para o juiz injusto. E é isso que Tiago fala sobre a oração. Só que acontece, irmãos, que Tiago também fala que às vezes a gente ora não da maneira correta. A gente às vezes ora para quê? Para ter coisas
centrado em eu, centrado em mim. Eu estou orando porque eu preciso. Não, peraí. O foco da oração, como quando começamos a pregação, qual é? O foco é Deus. O foco não sou eu. Eu estou orando para apresentar as minhas cargas a Deus, para louvar a Deus, e é Ele que será exaltado. Não sou eu que vou ser exaltado na oração. A oração muda sim, muda a situação. Por quê? Porque Deus escolheu agir através das nossas orações. Isso não é que Jesus fala lá, olha, a colheita é muito grande, mas os obreiros são poucos. O que Jesus manda aos seus discípulos? Rogai, para quê? Para que o Senhor da colheita mande obreiros. Ah não, a oração não faz nada. É só para eu me sentir bem. A oração faz sim. Deus escolheu a oração para agir. Assim como Ele escolheu a pregação do Evangelho para mudar o coração dos homens. Sabia disso? Nós não vamos mudar o coração do homem, mas quem vai mudar o coração do homem vai ser a palavra de Deus. E Ele escolheu fazer desse jeito aí. Ele foi que escolheu. E outra coisa importante no final aí, é que devemos entender que toda aflição tem começo e tem fim. Olha o que fala aí no final do versículo 1. Até que passem as calamidades. Você nunca passou por uma calamidade ou por uma aflição onde você pensava assim, nossa, esse negócio vai me matar. Eu não vou sair disso daqui. Não vou conseguir. Essa doença que eu estou passando aqui vai me matar mesmo. Essa situação que eu estou passando aqui na minha casa não vai mudar nunca. Estou predestinado para continuar com essa aflição pela eternidade. Hoje Deus está te falando que isso é uma mentira do diabo. Hoje Deus está te falando que toda aflição tem um começo e tem um fim. E se você continua na vida de Davi, você vai ver que lá no final ele é coroado rei, não é verdade? A aflição foi para todo o tempo? Foi eterna? Não, a aflição passou. Mas no meio da aflição, Davi teve paz no seu coração. Por conta de que ele confiava no seu Senhor. Perto do final, nós devemos orar com sinceridade. Olha os versículos 4 ao 6. Fala assim, a minha alma está entre leões. Será que a alma de Davi estava entre leões mesmo? Era leões que estavam perseguindo ele? Não, era gente, mas ele está falando numa figura de linguagem para exagerar. Ele está exagerando a dor que ele tem, para que Deus possa saber com toda a sinceridade que ele tem, como ele se sente. Já você falou para Deus como você se sente? Tipo Davi? Olha, estão me perseguindo, é tipo um leão que está me perseguindo. Eles estão, sabe, abrasados, estão em chamas, sabe? Parecem zumbis. Eles estão me procurando para me matar. Quando esses caras chegam aqui, eles vão me pegar e vão me cortar em pedaços. É isso que Davi estava falando para Deus. Estava colocando a situação como é diante de Deus. Às vezes a gente fica orando. Ó Senhor, Pai do céu, bendito seja teu nome. Adorado seja Deus pela eternidade. Tenho um problema no meu coração. Irmão, fala com sinceridade. Você está passando uma aflição? Por que não pode falar com sinceridade? Olha como Davi falava, esses caras aí são uns leões, estão me perseguindo, eles vão me matar. Esses caras vão me matar. E olha o que fala. Eu estou entre aqueles que estão abraçados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas. Imagina, ele coloca essa ilustração aí dos dentes dele e as palavras deles, porque ele sabe que ainda que estão perseguindo ele, estão falando mal dele lá
para todo mundo. Davi é isso, Davi é aquilo, ele é um desertor, ele não é ninguém. Você nunca foi perseguido assim, né? Ninguém falou nunca mal de você, né? Nunca ninguém falou mal de você. Davi sabia o que era aguentar um monte de gente falando mal dele, falando coisas que não são reais, coisas que são mentira, mas ainda assim ele coloca diante de Deus sua carga e Deus ouve a sua oração e Deus dá livramento. Está vendo por que a gente tem que orar bem, com sinceridade diante de Deus? Não ficar guardando nada. Ah não, eu não vou orar. Porque sabe, esse vizinho, ele, qualquer momento, ou essa prima minha, qualquer momento essa prima para de falar mal de mim. Eu não vou falar, incomodar a Deus. Meu Deus, incomodar a Deus com essa situação. Irmão, Deus quer ouvir sua oração. Ele quer ouvir sua oração. Ele quer ouvir o que você tem que falar para Ele. Ele apresenta essa situação como ela é. Mas Ele também adora no meio dessa aflição. Olha o versículo 5. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. No meio da aflição, ele para um momento e fala assim, ó, estou afligido, estou sendo perseguido, querem me matar, estão falando mal de mim, mas seja exaltado, Deus. O Senhor está no controle. Fala para Deus isso. Senhor, estão me perseguindo, eles querem me pegar, eles querem fazer todo o mal para mim. Mas Deus, seja exaltado. Confio no teu poder. Confio que o Senhor tem todo para me livrar. Confio que o Senhor é todo poderoso. Eu confio nas promessas que a Bíblia fala. Eu confio quando a Bíblia me diz que Deus é todo poderoso, que está no controle das coisas. Eu confio, Senhor, que o Senhor está por mim. Que o Senhor me leva da mão. Que o Senhor não vai me deixar cair. Mas Davi reconhece que Deus salva de novo, viu? No versículo 6 fala: armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está batida, cavaram uma cova diante de mim, porém, eles mesmos caíram. Consciência total de que Deus pode e quer agir para o bem nosso. Confiança total de que quando se levantam inimigos contra nós, Deus está no controle. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da sua oração. Tenha bom ânimo, irmão. Tenha bom ânimo hoje. Que Deus escuta a tua oração. Ele não esqueceu do seu problema e Ele não esqueceu de você. Simplesmente às vezes Deus fica calado. E nós ficamos, sabe, nervosos, angustiados. Por que Deus não me fala nada? Por que Deus não age? Por que Deus não faz? Tenha confiança. Olha o que Davi falou no primeiro versículo. Porque a minha alma confia em ti. Confia no Senhor, que Deus está no controle. Confia. Por último, devemos orar adorando e exaltando a Deus. Irmãos, olha como Davi fala aqui, tão lindo. Versículo 7. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e louvarei. Eu vou cantar louvores ao Senhor. Às vezes a gente fica cantando tanta coisa feia aí, e a gente não toma um tempo para louvar a Deus com a nossa voz. Ai, mas é que eu não canto. Mas você não canta para louvar a Deus, mas para cantar assim você me mata, aí você consegue. Canta para Deus. Utiliza a tua voz para louvar a Deus. Você não precisa ser um Pavarotti aí, um Farinelli aí. Deus quer ouvir sua voz cantando. Nós fomos feitos para cantar. Você sabia que cientificamente um instrumento musical mais complexo é a voz?
Sabia disso? Sabia que tem homens que conseguem cantar nas notas de mulheres e tem mulheres que conseguem cantar em notas de homens também? Porque a voz é um instrumento mais maravilhoso que existe em toda a terra. Você pode